receber o confeiteiro Giovanni Trindade. Olha a volta que eu tenho que dar, viu? É grande o estúdio. Tudo bom, Giovanni? Bem-vindo. Obrigado. Legal ter você aqui com um bolinho especial hoje. Qual que é a receita hoje? Hoje nós vamos fazer um bolo de chocolate sem ovo e sem lactose. Então o pessoal está muito preocupado ultimamente, né, com essas novas dietas, do sem glúten, sem lactose, vegano, vegetariano. Que legal essa cultura, né? Que as pessoas estão absorvendo, se preocupando mais com a saúde, né? Com o bem-estar. E daí, no caso, nós pensamos em fazer algo voltado a essas pessoas, né? Algo que elas possam comer, sem lactose e sem ovos hoje. Giovanni, muda o sabor? Essa receita não, porque ela fica muito parecida com a normal. Então a gente coloca a chia no lugar do ovo para substituir o ovo. Então fica parecidíssimo com bolo Negamalu, com bolo de chocolate bem gostoso, bem saboroso. Que legal, no final eu vou provar, conto para vocês, tá? Se o sabor é bem semelhante mesmo. Vamos aos ingredientes? Aqui, ó, no liquidificador nós vamos fazer esse bolo. A primeira coisa a fazer é esquentar uma xícara de água e umedecer essa chia, que são 2 colheres, por 1 hora antes de fazer o bolo. Então aqui ela vai dar uma inchadinha. Ela incha. Então aqui eu tenho uma xícara de água quente com 2 colheres de chia. Já deixei aqui 1 hora antes, isso absorvendo para ela substituir o ovo, né? Então a gente vai colocar todos os líquidos primeiro, né? Os líquidos e as gorduras. Aqui é uma xícara de óleo. Então nós vamos utilizar a gordura para fazer esse bolo, o óleo. Como é no liquidificador, o óleo bate mais fácil, então fica melhor para bater aqui no liquidificador esse bolo. 2 xícaras de açúcar, açúcar refinado é melhor, sempre para confeitaria. Quando nós vamos colocar aqui, qualquer bolo, qualquer receita que vai fazer para confeitaria, o açúcar refinado é melhor, porque ele mistura melhor a massa, não fica aqueles pontinhos brancos na massa depois de assado. É verdade, aquilo é por causa do açúcar, Porque então. o açúcar foi o cristal, ou grosso, né, que o pessoal conhece, acaba ficando mais grosseiro. Já viram que eu a aprendi casquinha do alguma bolo, coisa né? aqui, né? O povo descobre fácil em casa. Aqui eu tenho 1 xícara de cacau em pó, 100%, né? Quem não gosta do bolo tão amargo, tão sem doce, pode usar o 50%. Então, em caso de confeitaria, tem esse aqui é o 100%. Mas não achocolatado. Não achocolatado. Chocolatado a gente costuma falar na confeitaria, que é para as crianças, e nem isso, né? O melhor é o chocolate. Aqui nós vamos bater essa mistura para homogeneizar ela, então aqui a gente vai colocar. A música se atrofia quando se separa da dança. No começo havia ritmo. Então aqui ficou bem homogêneo nossa mistura. Nós vamos transferir ela para uma bacia, para um bowl, para misturar o trigo e o fermento fora do liquidificador. Não vai bater ali. Se eu bater no liquidificador, o que acontece com o meu bolo? Ele começa a crescer no liquidificador e não cresce no forno. Eu quero que o bolo cresça no forno. Então aqui nós vamos transferir essa mistura. Segredos da culinária, gente. Olha quanta coisa a gente aprende diariamente aqui. São pequenas dicas que vão fazer toda a diferença ali pro meu bolo, né? E aqui agora nós vamos misturar com o fouet, com o batedor, enfim, o nosso trigo. Então aqui eu já deixei as 2 xícaras de trigo separado. Pode colocar tudo de uma vez só, não tem problema, porque não tem ovo batido em clara em neve. Então, geralmente, quando é clara em neve, nunca a gente coloca o trigo todo de uma vez. Mas aqui a gente pode colocar, como é um bolo de liquidificador, nós vamos misturar com o fouet ou com uma espátula. Quem que tiver uma espátula em casa pode ser também. E a massa, ela tem que ficar bem lisa e quase líquida. Se você viu que a massa ficou muito dura, muito firme, você coloca mais umas gotinhas de água para a massa ficar mais macia. Então aqui, ó, praticamente tá boa. É esse o ponto da nossa massa de chocolate. Ela fica uma massa bem homogênea. Que cor bonita, né? Bem Cacau, escurinha, né? o cacau dá uma cor bem legal, aqui eu usei o 100%. E a última coisa que nós vamos colocar é o fermento. Então, o fermento sempre por último, nunca no liquidificador. Bate levemente. Levemente, movimentos circulares de baixo para cima. A ideia também do bater levemente é para que ele não comece a atuar antes do momento que você quer. Então, colocou o fermento, misturou de baixo para cima. Só até ele incorporar ali, né? Só para ele incorporar.
Misturou, tá pronta a nossa massa sem ovo e sem lactose. E fácil, né? Super fácil, dá pra qualquer pessoa fazer em casa, né? Bem então, repetindo, gente, que fazer. ele substituiu o ovo pela chia. 2 colheres de chia. Então, a chia, ela substitui em qualquer receita o ovo. Qualquer receita dá pra usar Qualquer receita isso. que vai ovos para homogeneizar um bolo de cenoura, uma massa de bolo batido no liquidificador, posso substituir a chia pelo ovo. Geralmente, para uma xícara de água, eu coloco 2 a 3 colheres de sopa de chia. Bom, e o líquido aqui foi a água que você colocou na chia, água da própria uma chia. xícara e o óleo. Aqui eu preparei uma assadeira de silicone, eu passei óleo ou qualquer outra gordura que você tem ali e passei o cacau em pó 100%, que muitas pessoas passam trigo na forma do bolo. Como é um bolo de chocolate, se eu passar trigo ele vai ficar tudo esbranquiçado, fica feio. Então aqui a gente passou cacau em pó e nós vamos colocar agora a nossa massinha de bolo. Que daí é só espalhar, ela é um pouquinho mais firme, como é um bolo redondo eu vou já transferindo aqui uma parte para cada lado. Você vai fazer ele no micro-ondas? Esse ou no aqui forno? vai assar no forno. No forno. Então, para assar ele, forno pré-aquecido. Então, antes de chegar aqui, primeira coisa que eu fiz antes de qualquer coisa foi ligar o forno para ele estar aquecendo. Então, liguei o forno no mínimo 15 minutos antes de fazer o bolo. Temperatura média 180 graus. Aqui nós vamos espalhar para deixar ele mais certinho. Bom, o tempo de forno vai depender da forma de cada um. Essa aqui é uma forminha um pouquinho maior para bolo, para pudim, então ela é um pouquinho maior, ela é um aro 35 centímetros de diâmetro, então mais ou menos 35 minutos em forno 180 graus. Então agora eu vou levar essa nossa massa para o forno, vai ficar em média 35 minutos a 180 graus. Depois é só fazer a calda. Você trabalha com confeitaria? Isso, eu sou confeiteiro, né? Eu dou aulas de confeitaria numa universidade aqui na região, né? Aqui em Cascavel. E também dou cursos de chocolate nas casas de doce da região. Que bacana. E você posta receitinhas nas suas redes? Posto receitinha também, então sempre tem lá no meu Instagram, no Facebook. Conta aí qual que é a sua rede social. No Instagram é @GiovanniTrindade. Sempre tô postando lá onde vai ter curso, receitas, geralmente levando chocolate na receita. Ah, que delícia. Daqui a pouco eu vou provar e eu conto pra vocês. Já volto aqui então, Giovanni. Olha que lindo. A hora deliciosa aqui do vídeo, Giovanni. Agora é a hora melhor, né? A hora de provar. Vamos ver se ficou bom. Vou ver se tem o mesmo sabor, porque esse é um bolo sem ovo. Isso. E sem lactose. E sem lactose. Como você fez essa cobertura? Aqui, enquanto estava rolando o programa, eu coloquei uma latinha de leite de coco, 3 colheres de cacau em pó e uma xícara de açúcar. Só isso. Só deixar ele apurar até ficar nesse ponto aqui dessa calda. Nosso bolo já estava assado. E é só espalhar e jogar coco por cima. Então, como a calda de leite de coco com chocolate, combina muito bem com o coco ralado aqui em cima. Gente, uma delícia. Não fica devendo nada ao outro. É a mesma coisa. Muito saboroso. Gostou? Né? Nossa, você viu? Muito bom. O que eu senti aqui é o cacau, né? Cacau ele puro. Ressalta, mas uma delícia, gostoso. Façam em casa, hein? Que ressalta bem o chocolate mesmo, o cacau em pó. Ele fica muito saboroso e não tem nada de lactose, nada de ovo ali. E o meu ficou mais baixinho porque foi meia receita. Fazer a receita inteira ele fica mais alto. Ficou lindo. Giovanni, repete sua rede social pra gente. @GiovanniTrindade no Instagram e lá no Facebook é Giovanni Meister Trindade. Obrigada pela tua participação. Obrigado aqui, pelo espaço. Venha sempre que quiser, tá? Só chamar. Você também, Jefferson, obrigada por hoje. Amanhã estaremos lá no Show Rural, tá? Programa inteirinho feito direto de lá, mostrando muitas novidades desse evento incrível para você. Conto com a participação de todos às 2 da tarde. Até amanhã.